presente na tarde de hoje. Boa tarde, meus colegas vereadores. Boa tarde especial à comunidade francisquense que nos assiste de forma remota via web. Senhores colegas vereadores, no dia 14 de julho foi enviada ao Executivo a emenda modificativa no PPA de número 3 e número 4. Em 5 de agosto, o Executivo encaminhou para a Câmara o veto número 4, vetando as emendas modificativas número 3 e 4. E, em 19 de agosto, houve o parecer da Comissão de Justiça por unanimidade, foi favorável ao veto número 4 do Executivo. Venho aqui alertar aos senhores que o referido veto do Executivo é um veto jurídico. O veto jurídico, ou de inconstitucionalidade, é quando o veto fere a Constituição Federal, e no presente caso está ocorrendo por duas situações. 1. Veto fora do prazo legal, 15 dias úteis. O artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal determina que o veto deve ser exercido no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento do projeto pelo Executivo. Assim, se o Executivo vetar fora desse prazo, o veto é considerado intempestivo e, portanto, o veto é inconstitucional. Nesse caso, o presidente da Casa deveria ignorar o veto intempestivo e promulgar a lei. 2. Veto com motivação inconstitucional. Se o veto for motivado com base em razões que violam princípios constitucionais, como a separação dos poderes, ou que deturpem a finalidade da função do veto, como censura, abuso de poder e etc., poderá ser arguída sua inconstitucionalidade. Exemplo, um veto com a clara intenção de retaliar o legislativo ou de impedir a aplicação dos direitos fundamentais. Pode ser questionado. O que pode ser feito se houver um veto inconstitucional? Ação direta de inconstitucionalidade, ADI, rejeição do veto pelo Legislativo, que é o que nós vamos fazer hoje, se claro a maioria se entender. O Legislativo pode derrubar o veto por maioria absoluta dos seus membros, ou mandado de segurança, parlamentares ou cidadãos podem impetrar MS contra o ato do Poder Executivo que considere abusivo ou ilegal. Devo lembrar a todos vocês que todos os vereadores dessa casa subscreveram a emenda modificativa no PPA de número 4, pois 7 vereadores foram autores e outros 6 subscreveram a emenda modificativa. O fato de vereadores serem autores da emenda e posteriormente aceitarem o veto, abrindo mão de seus direitos previstos na Constituição Federal, também configura crime de responsabilidade, principalmente se configurar que a motivação foi por troca de favores ou cargos. Deste modo, considero que para derrubar o veto é preciso o voto dos 7 vereadores. Todos os vereadores que votarem pela manutenção do veto, bem como aqueles que faltarem à sessão para evitar votar e dessa forma permitir a manutenção do veto, figurarão no polo passivo da ação e responderão pela inconstitucionalidade. Nossa emenda modificativa com relação aos valores para as emendas impositivas ficou muito abaixo do permitido pela legislação e sequer exigiu a inserção no PPA de emendas de bancada, que também são obrigatórias conforme determina a Constituição e a lei orgânica do nosso município. Nós temos o limite de até 6 milhões por ano e pedimos apenas 3 milhões e 100, que é praticamente a metade do que temos direito. Sem contar que abrimos mão, deixando de emendar a exigência de emenda de bancada, que nos disponibilizaria mais 5 milhões por ano. Em resumo, temos direito a 12 milhões por ano para emendas impositivas e de bancada, e estamos pedindo apenas 3,1 milhões ano. Com o veto, o PPA não prevê emendas de bancada e nem de impositivas, mas mantém mais de 10 milhões previsto para o Executivo gastar com publicidade e propaganda. Então, deixo aqui registrado minha manifestação de decepção a uma parcela do Legislativo que prefere subordinação ilegítima, deixando de exercer seus próprios direitos e deveres como vereador eleito. E digo, ainda para vocês, vereadores que votarão a favor do veto, que estarei lutando incansavelmente pelos nossos direitos, meus e seus, porque quem ganhará com isso será a população, será a sociedade civil organizada, será toda a cidade de São Francisco do Sul. Precisamos de um projeto de emenda à lei orgânica
para, em simetria com a Constituição Federal, majorar para 2% as verbas parlamentares e impositivas, e ainda deixando esses valores como sendo total e não o máximo, pois entendo que essa ação traz independência ao Legislativo, garantindo a perfeita divisão entre os poderes. Então, fiz uma leitura porque envolve uma questão muito técnica e delicada, mas gostaria de pedir a todos os vereadores, considerando essa posição técnica, que revejam os seus votos. Nós precisamos derrubar esse veto, mostrar à população francisquense que somos um poder independente. O poder legislativo, na prerrogativa dos vereadores aqui representados, eleito constitucionalmente pelos nossos francisquenses, a nossa população, precisa que nós tomamos uma posição. E a posição é a seguinte: abrir mão daquilo que é direito constitucional ou passar isso para o executivo. Já existe uma cultura que nós podemos perceber na sessão passada. Um simples projeto de lei de uma rua, na qual aqui foi tirado a homenagem do nome do avô da vereadora Mariana. Então hoje nós estamos discutindo aqui o PPA. É hoje ou nunca. É processual. Não vem com esse papo de que depois a gente vai fazer. É agora ou nunca. Então eu peço para que vocês analisem o voto de vocês. Nós poderíamos estar fazendo isso em sessão ordinária. Não precisaríamos estar aqui numa sessão extraordinária. Não precisaríamos estar aqui numa sessão extraordinária para votar o projeto mais importante da nossa legislatura. É o projeto mais importante da nossa legislatura. Nós, vereadores, temos esse direito de fazer os apontamentos de emendas de acordo com a Constituição. Nós temos o direito de fazer parte da gestão participativa. E nós estamos aqui abrindo mão. A população nos cobra diariamente ações. Vocês são vereadores, vocês sabem que isso é fato. Todos os dias nós somos cobrados a fazer o que o Executivo não faz, ou o que o Executivo está deixando de fazer. São mais de 130 indicações. Se for somar em proposições, é uma infinidade. Nós temos equipamentos públicos e obras paradas no nosso município. E aí fica a web, ou muitas, salve melhor juízo, algumas pessoas falando que as coisas não acontecem na cidade porque os vereadores não fazem nada. E quando nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa, nós estamos abrindo mão. Eu estou falando de 10 milhões de reais, isso é 0,5%. Não vem o dinheiro para os vereadores, esse recurso é para o Executivo. O que nós vamos fazer como vereador é fazer uma gestão compartilhada, fazer os apontamentos das entidades e daquilo que necessita na nossa cidade. Nós estamos abrindo mão caso a gente venha manter esse veto. Então eu peço que os senhores, por favor, votem pela derrubada do veto, onde nós podemos aqui indicar uma parcela e um montante significativo para as entidades do nosso município. Eu sei que após a minha fala poderão falar, mas o Executivo passa termo de fomento e faz convênio. Eu sei que faz, mas é ele que faz, não é os vereadores que indicam. Então nós estamos abrindo mão da nossa prerrogativa de melhorar ainda mais esses convênios, esses termos de fomento. Falo, bombeiros voluntários, rede feminina de combate ao câncer. Nesse veto aqui, nós estamos vetando também a emenda modificativa da Polícia Militar. Polícia Militar era 200 mil, nós aumentamos mais 100 mil, 300 mil reais por ano. Isso é muito pouco. Está sendo vetado aqui também hoje, nessa tarde, verba para a Polícia Militar, 27º Batalhão de São Francisco do Sul. Nós estamos observando na rede, tamanho é o aumento da criminalidade. Então aqui, não quero ser demagogo, a minha posição está registrada, é uma posição técnica, jurídica e fundamentada. Vou buscar isso, caso o Legislativo hoje se omitir, vou buscar isso na Justiça. E até as vias que me fazem necessário, que se fazem de direito, eu vou atrás buscar esse direito. Que é um direito de todos vocês. São 10 milhões para 4 anos, dividido por 13 vereadores, podendo ser indicado 50% para a saúde e 50% para outras entidades. Reflitam, senhores. Obrigado pela atenção. Devolvo, presidente. Vereador Oda. Boa tarde a todos presentes.
Boa tarde, os nobres vereadores, presidente, funcionário dessa casa. Agradecer a Deus por estar aqui novamente. Passei por alguns probleminhas de saúde aí, mas graças a Deus estamos aí. Eu fiz uma leitura bíblica hoje aqui e justamente se atela dentro do que o Valdir falou, né? O vereador que toma uma posição, ele precisa assumir um lado e uma posição, de estar ou não com o povo. Porque senão daqui a um pouco essa casa aqui está sendo regida pelo executivo. E eu acho que o executivo e o legislativo são poderes distintos. E sendo poderes distintos, eu quero crer que o legislativo tem que mostrar que ele tem também o seu poder, a sua autonomia, a sua autoridade. E quando um vereador faz uma reunião, como foi feito atrás com o secretário do governo, né, estava aqui, teve pessoas e vereadores que se manifestou aqui de forma em que não queria negociar com o executivo. Não tinha jeito de negociar com o executivo. E nós fomos nessa onda aí, nesse embalo aí, justamente acreditando que esses vereadores mantinham a sua palavra. E todo mundo sabe, Sandro, de quem está sendo falado, Sandro. Sabe, vereador Sandro, com todo respeito à sua pessoa e respeito também à sua palavra, à sua parte, né? Todo mundo sabe de quem está sendo falado. Então, que o povo possa marcar o nome desses vereadores que realmente fazem um posicionamento anterior e posterior muda o seu posicionamento. Então, é aquilo que a palavra de Deus diz. Que seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do inferno, do maligno mesmo. Então, eu digo com a minha alma aberta, por mais que tenha retaliação ou prejuízo, mas sempre ficarei do lado do povo, do lado daquilo que é do legislativo, que é de direito. A emenda impositiva é de direito, é do vereador, não tem como abrir mão, não vai sair do poder público, vai ser direcionado às entidades, como o vereador Marcon muito bem se colocou, se posicionou. Então, peço aos nobres vereadores que mantenham, porque ninguém está tirando nada de ninguém, vai ficar dentro do poder público, vai ficar dentro de onde está. Realmente, isso vai dar um direito para o vereador em direcionar para a entidade ou para quem quer que seja de direito dentro da lei. Então, fica aqui o meu voto. E roubada do veto, e peço o voto dos nobres vereadores também que... Uma parte, vereador Oda. Pois não, vereador Marcon. Como eu coloquei anteriormente, você está colocando de forma muito lúcida e quero parabenizar o seu posicionamento. Fazer um cálculo, o vereador Valdir estava num raciocínio bem interessante da palavra. Eu acho que a gente pode se manifestar na palavra aberta, na palavra livre, na forma do pensar. Então, o que eu venho colocar aqui? O que é fato? Eu coloquei fatos. Fatos aqui, ó. Fatos. Veto número 4, ele está vetando a emenda modificativa número 3 e número 4. Por coincidência, o número do veto modifica 2 emendas. Nós estamos falando de R$240 mil por vereador para fazer a gestão compartilhada. É gestão compartilhada. Cada um dos 13 pode apontar aqui 120 mil para uma entidade e mais 120 mil para uma área de saúde. Quem vai executar isso é o Poder Executivo. Essas emendas impositivas, ela vem para que o Legislativo, até numa omissão do Executivo, possa dizer assim, ó, é direito do vereador e eu quero colocar o meu dinheiro, o dinheiro do município, da minha emenda impositiva, para um aparelho de ultrassonografia na saúde. Posso ajudar a PAI mais do que ela já faz. Pode ir lá na PAI e bater lá. Eles precisam de mais recurso. Vai no Bombeiros Voluntários, eles precisam de mais recurso. A Rede Feminina, mais recurso. Aí nós estamos abrindo mão do Legislativo fazer esse apontamento para deixar no poder de uma única só pessoa, que é o Executivo. É óbvio que se tu for nas entidades, as entidades que já estão recebendo uma parcela, não vão querer se indispor com o Executivo. Mas cabe a nós, vereadores, aumentar mais ainda recurso para essas entidades, entidades de nome que fazem a diferença em São Francisco do Sul, referência, como é o Lar dos Idosos. Nós temos uma colônia de pesca que está fazendo 5 tipos de serviço lá, administrativo, não recebe nem 1 centavo do poder público municipal. Nós temos aí entidades ligadas à criança ou adolescente, à política pública, das mulheres aqui, as mulheres, a AMA,
A ama que está ali não consegue fazer a limpeza do próprio quintal, não está recebendo recurso. Fui atrás porque a culpa é da ama, a culpa do município. Vamos atender os nossos autistas. Uma outra entidade, então, que esteja disponível a fazer, a própria PAI. Outra entidade. Então é isso, vereador, que nós estamos falando. Quando existe ausência ou decisões umbilicais de um líder, de um poder, o outro poder vem para dizer assim, não, vamos tensionar e dizer que se lá não está fazendo a parte dele, vamos nós, legislativo, fazer a nossa parte. Somos 13 vereadores, gente. Obrigado, vereador Oda. Obrigado, vereador Marcon, pela palavra. Eu ainda, né, acrescento aqui rede feminina, acrescento aqui também comunidade Cairós, acrescento aqui comunidade Atoque, enfim, e outras demais entidades aí, tanto esportiva quanto cuidadores de animais, como defesas de pessoas que eu ouvi aqui fazendo defesa disso aí, e abrir mão de uma verba tão importante dessa aí, que realmente vem para que o vereador faça o seu papel de um direito que é dele, que está aqui. Agora, se alguém quiser abrir mão do seu direito, abra mão do seu direito. Aprove, derruba o veto, pega a emenda positiva e abra mão, pega lá e doa novamente. É simples assim. Mas, fica aqui a minha palavra e devolvo o presidente. Obrigado, vereador Oda. Em discussão? Encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o veto.